Bem-vindos a mais um episódio do Simples Assim, o podcast para te provar que nem tudo é tão simples assim. Mas na parte de nutrição a gente pode aprender que as coisas sejam um pouquinho mais simples aí na parte das crianças. Mas antes de eu contar de quem tá aqui comigo, quem tá de frente com a Mari, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, a Once Produtora, que é esse lugar incrível que a gente tá fazendo a gravação. Gente, eles mudam esse cenário, eles mudam tudo aqui pra você fazer o seu podcast, pra você fazer as suas gravações da sua empresa, do seu produto. Eles vão até você, fazem as filmagens, entregam em forma de Instagram pra você bombar aí nas redes sociais. Então sigam eles aqui nas redes sociais e procurem os serviços deles, que eu tenho certeza que você tá precisando, porque hoje em dia todo mundo precisa. E a Vista-me, que manda os looks. Gente, olha esse look, sério, deixou minha barriguinha, ó, super em evidência. A Helena participando de todos os episódios aqui comigo, e a Vista-me que tá me vestindo aí nessa temporada do podcast da Simples Assim. Eu amo, é uma box de assinatura que você paga um valorzinho, menos de R$20 por mês, e você recebe em casa as combinações, seus looks todos separadinhos, umas coisas lindas, maravilhosas. Você pode escolher o que você quer, e se você não quiser nada, você não escolhe nada, e o motorista passa pra retirar a box de volta. É mais barato que estacionamento de shopping, é melhor do que ir pra shopping, porque a combinação de roupa vem na sua casa, no seu tamanho, feito pra você. Então agora vamos falar com a Rosa Kuratomi, é isso? Isso. Gente, a Rosa, ela é nutricionista infantil e eu conheci ela por conta, né, do meu filho, da demanda do meu filho, de nutrição, de restrição. E aí também agora, né, fiquei muito interessada pelo assunto por conta da nutrição na gestação e também introdução alimentar. Então tudo isso aí que eu falei, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje e você vai ficar aí até o final, porque eu tenho certeza que você vai amar esse assunto. Se você tem criança, se você é gestante, se você tem dúvidas nesse processo que é aprender a comer, né? Porque estávamos conversando aqui, é muito mais importante do que a nutrição em si, é aprender Exatamente. A comer certo. Então, vamos falar aqui sobre nutrição infantil. Então, se apresenta pra gente um pouquinho, Rosa, conta um pouquinho do que você faz, de como você faz e de quem é você. Bom, como ela falou, eu sou a Rosa Kuratomi. Eu sou nutricionista infantil. Na verdade, eu sempre gostei muito dessa área, mas quando a gente se forma, a gente fica um pouco perdido nas oportunidades. Só que assim, eu consegui algumas oportunidades em escolas e isso foi me trazendo assim uma visão completamente diferente de trabalhar com as crianças no coletivo, né? E com isso eu fui guardando essa minha vontade de ir para a área infantil, estudando, né? Então eu tenho pós em nutrição materno-infantil, eu tenho pós em terapia alimentar pelo método LABA, eu tenho especialidade em seletividade alimentar, introdução alimentar. Então eu fui estudando e guardando essa oportunidade. Quando a maternidade veio para mim, foi o momento que eu encontrei para poder ir para essa área, né? Atender no consultório, na parte de nutrição infantil mesmo, atender as crianças. Então, eu me especializei muito na parte de introdução alimentar e seletividade alimentar. Hoje eu trabalho em escolas, hoje eu parei, né? Hoje eu tô em algumas casas de repouso só porque eu entrei naquela época e não consegui sair. E trabalho no consultório atendendo diversas crianças, atendo online e presencial. A minha especialidade é introdução alimentar e seletividade alimentar. Como eu tava falando, né, Mari? Eu vejo que a proposta da alimentação infantil é muito mais educar a comer, ensinar a criança a comer, do que necessariamente a nutrição. A nutrição vem, obviamente, a gente se importa, a gente precisa, né, se importar com a qualidade nutricional, obviamente, com aporte calórico, vitaminas e minerais. Só que é muito mais importante a gente ensinar a criança a comer brócolis, por exemplo, né? Arroz, feijão, as frutas. Hoje em dia, na nossa geração, é muito mais... A gente fala de alimentação de astronauta. Uhum. Toda alimentação vem num pó ou numa cápsula. Sim. E não é isso que é a ideia pra gente ensinar a criança a comer, né? Então, assim, não adianta a gente querer nutrir ela. Existem diversos suplementos em pó ou em cápsula, mas não tá ensinando a criança a comer, né? Então, a minha proposta é justamente essa, trazer essa educação nutricional.
E é muito legal, né? Porque assim, eu como gestante, a gente fala muito sobre a introdução alimentar. Mas o que eu sinto, tá? Vendo minhas amigas e vendo público em geral, a introdução alimentar e depois? Né? Isso não é levado a 2, 3, 4 anos das crianças. Parece que as mães e as famílias e introdução alimentar foi tão colocado no mundo, tipo 6 meses, introdução alimentar, a pessoa faz até 1 ano ali mais ou menos, aí dá tudo pra criança experimentar. Cada dia uma coisa. E aí depois, no dia a dia, no prato da criança tem arroz, feijão e mistura. Exatamente. Pelo Ministério da Saúde, a gente considera a fase de introdução alimentar até 2 anos. Até porque é a fase, os 1000 dias, né? Então, que a gente considera importante de construção de hábitos. Então, de fato, quando chega num ano, é muito. Geralmente, né, fica ali na papinha, na hora que chegou um alimento mais parecido com o nosso, que não é papinha e tudo mais, as mães acabam esquecendo, relaxando, né? Sendo que é muito importante até completar esses 2 anos, obviamente, e depois manter, né? Então, porque eu vejo isso, eu falo, beleza, introdução alimentar, aí compro um monte de variedade de fruta, pitaia, pitanga, coisa que a gente nem come diariamente, mas que na introdução alimentar enfia na boca da criança, mas depois acabou, esquece, aí vai na feira, compra maçã, pera, banana e uva, que são as frutas normais, e aquelas que você introduziu lá nos 6 meses da criança, a criança botou na boca uma vez, nunca mais, né? Sim. Qual é o efeito disso? Por quê? Então, e é que, na verdade, muitas crianças começam a apresentar uma certa recusa com 1 ano. O que eles chamam de fase da seletividade alimentar. Não é necessariamente uma fase, mas é o momento em que a criança ela aprende a dizer não. Ela vai dizer não quando você quiser pôr um sapato nela. Ela vai dizer não quando você quiser pôr uma roupa. Começa próximo de 1 ano, 1 ano e meio. E ela vai dizer não para um arroz, para um feijão, para uma comida. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, as mães querem só nutrir, como eu falei no início. Então, serve qualquer tipo de alimento, desde que vai nutrir. Então, aí, nesse momento, as mães, elas deixam de oferecer, porque houve um não uma vez, e começam a nutrir, né, de outra forma, somente com leite em pó, ou somente com algum outro tipo de suplemento, ou com aquilo que a criança aceita, né? Entendi. E aí, a minha outra pergunta era, o que leva a essa restrição, por exemplo? E como que a gente faz a criança reduzir essa restrição, ou se ela não gosta, ela não gosta mesmo, ou se essa restrição não tem a ver com gosto, é mais com textura, enfim, porque tem algumas crianças que falam, não, manga não posso sentir o cheiro. Eu, por exemplo, não gosto de mamão, não posso sentir o cheiro de mamão. E minha mãe disse que isso é muito desde eu pequenininha, né? Então, assim, como a gente entende que é uma restrição que pode ser educada ou realmente é gosto? Tipo, não gosta de mamão, não gosta de manga. É exatamente isso como você falou, né? Não só crianças, existem adultos que têm alguma restrição de gosto. E tá tudo bem você não gostar de uma fruta específica. Como eu falei, existe a parte quando a criança começa a ter essa restrição, né, da parte somente de falar não. Ela só quer falar não pra tudo. Às vezes não é que ela não queira, não é que ela não goste, mas ela quer usar o poder dela de falar não. Ela descobriu que ela tem poder de escolha e ela quer usar, independente da situação, né? Então, a gente precisa ir trabalhando muito de forma lúdica com a criança, para que ela vai brincando, para que ela vai tendo maior contato com o alimento. E se ela não quiser mesmo, tá tudo bem, a gente vai respeitar, né? Então, a gente vai tentar trazer de forma lúdica. Sentiu o cheiro e teve ânsia, a gente vai separar, a gente vai tirar. Mais pra frente a gente vai tentar de novo. O que a gente não pode fazer é deixar de ofertar, é deixar de tentar. Mas quando a gente fala de nunca deixar de ofertar, também eu vejo muito erro nessa parte. A gente não pode deixar de ofertar. E aí vai lá e coloca no prato. Mas ofertar um alimento que tem restrição, que existe uma certa resistência da criança, não é simplesmente colocar no prato. Existe uma escalada do comer.
aonde a gente precisa ir respeitando os graus de tolerância da criança. Então, se às vezes a criança não tolera o cheiro, como que você vai pôr no prato? Ela vai deixar de comer outros alimentos que estão próximos, que estão perto, por causa daquele. Então, a gente precisa ir respeitando esses graus de tolerância. É isso que a gente vai trabalhando muito na terapia alimentar. Ver se tem alguma resistência, alguma restrição sensorial, textura, se não toca, se é cheiro, ou se não quer contato com aquele alimento. Às vezes pode existir alguma memória negativa. Legal. E você consegue, por exemplo, conversar com a mãe e entender esses pontos numa videochamada, por exemplo? Quem tá assistindo a gente agora, né? Porque as mães são assim. Ai, meu Deus, meu filho tem isso. Ai, não sei o que, eu quero falar com ela. Então, elas conseguem acesso até você pra tirar essas dúvidas, por exemplo? Ou precisaria ir até você ou uma videochamada resolve? Na verdade, assim, a terapia alimentar, ela tem que ser presencial. Porque é quando eu vou trabalhar diretamente com a criança. Mas eu trabalho muito de forma online com educação parental. Na parte da alimentação. Então, a mãe vai chegar a mim, vai me trazer esses relatos e eu peço vídeos. Fala o vídeo, eu consigo ver. Porque às vezes a mãe fala, fez cara de nojo. E às vezes não é uma cara de nojo necessariamente. É algum reflexo, né? Se for na parte de introdução alimentar, é um reflexo de gag e a mãe já acha que é um nojo. Ou que a criança não quer de jeito nenhum. Ou é um reflexo de gag e a mãe acha que já engasgou e já tá lá batendo nas costas da criança, criando traumas, né? Então, eu peço muitos vídeos para que eu consiga fazer essa análise de forma online também, né? E aí, a mãe vai ter todo esse apoio. Legal, porque a gente tem pessoas aqui de várias cidades, né? Sim. Eu vejo que você atende a Pan Boldrini, ela tem 2 filhos atípicos. Na verdade, o Joaquim, né, é atípico e a Maria ainda estão em investigação. Isso. Mas eu vi esses dias que ela comeu manga, né? E ela, inclusive, te agradeceu. Era um caso de restrição. Ali era um caso de restrição sensorial, ela não tocava muito nos alimentos, ela tinha uma restrição ao cadeirão também. Um bebê que fica se jogando pra trás, sabe? Ela não aceitava muito aquele momento de alimentação. Mas também o que eu trouxe pra Pan foi leveza. Porque a gente se sente muito pressionado na introdução alimentar. De tem que comer tudo e tem que comer de tudo e... Enfim. E ali existia muita pressão. Mas o Joaquim come bem. Por que a Maria não come? Porque a Maria é a Maria, o Joaquim é o Joaquim. Né? Então eu trouxe mais leveza nesse sentido para que ela compreendesse mais a Maria. E da mesma forma a Maria compreender mais essa situação. E aí a gente conseguiu esse grande passo, né? Mas isso acontece com certa frequência, né? Porque às vezes você entende, é uma chavinha que tá faltando pra entender ali, não entende e tudo anda. É treinável essa restrição, por exemplo, alimentos novos, né? Então vamos supor, meu filho nunca comeu berinjela. Muito provavelmente, se eu colocar uma berinjela na boca dele hoje, ele não vai gostar. Então, é treinável esse gostar de um alimento novo? Então, a gente, que nem eu falei, existe a escalada do comer. O primeiro degrau é a tolerância. Então, o que seria o tolerar? Você consegue pôr no prato dele e ele comer o restante dos alimentos deixando a berinjela ali no cantinho? Ou ele vai tentar tirar do prato? Ou ele vai empurrar o prato e vai falar que não? O primeiro degrau é a tolerância. Entendi. Tá? Depois vem o cheirar, o interagir, né? Interagir. Então ele vai pegar com um garfo, vai ficar mexendo, jogando pra cima, deixando cair. Interagir não é só tirar do prato e jogar no chão. Isso é não tolerar. Mas o pegar com um garfo, jogar pra um lado, passar de um pote pro outro. Ele vai conseguir chegar perto pra cheirar, né? Depois ele vai conseguir tocar, pôr a mão, sentir a textura, ver se tá quente, se tá frio. Isso tudo são os treinamentos, né? E o último degrau que a gente chama que é o provar. O provar não necessariamente é engolir, mas ele vai pôr na boca. A partir do momento que ele pôs, né, encostou na língua e cuspiu, ele provou. E aí o comer vem de tantas vezes ele provar. Então, você não consegue de imediato colocar a berinjela na boca dele. Você vai precisar passar por todos esses processos para que ele prove muitas vezes e diversas preparações diferentes. Então pode ser a berinjela a milanesa, a frita, a refogada, enfim. Em diversos momentos diferentes
para que ele comece a criar confiança com aquele alimento. E aí sim, ele pode chegar a comer, mas isso leva um tempo. É igual a gente, né? Por exemplo, você vai ali, você nunca comeu jiló, você tá num buffet, não é uma coisa que você vai pôr no seu prato. Eu vou tentar comer um jiló. Eu comparo muito, Mari, com se a gente for pra China. Na China eles comem inseto. Imagina você for pra China e você vai numa reunião de amigos e tudo mais e te coloca um prato lindo, maravilhoso de inseto. Você vai conseguir comer? Não. Logo de cara? Não. E eles podem te chamar de fresca. E não é frescura. Mas não, a gente vai sentir nojo. Então, eu comparo muito. Eu acho que assim, a gente precisa entender o sentimento dos nossos filhos. Porque quando a gente fala é frescura, a gente não tá compreendendo. Sim. E se a gente não tá compreendendo, a gente não consegue ajudar. Não é forçando. Se alguém, né? Então, por isso que eu dou muito esses exemplos de sentimento. Então, se chegarem pra mim com um prato de inseto, eu posso até vomitar, eu posso sentir nojo. E é a mesma coisa que os nossos filhos seletivos podem fazer com um prato de berinjela, de jiló, de batatas. Fala, mas é comida, tá? Mas na China, inseto também é. Sim. Entendeu? Então, assim, são os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. E são essas as emoções que têm que ser trabalhadas. Nossa, e como a gente trabalha isso? Só com terapia? A parte da educação parental ajuda muito. Porque, que nem eu falei, quando a gente conhece, compreende o sentimento, se você for dar a comida pra Helena daqui a um tempo e ela fizer alguma cara de nojo pra algum alimento, e você compreender que de fato ela tá sentindo nojo, você vai acolher ela. E você vai dizer, olha, tá tudo bem, a gente tenta numa próxima. Você não precisa comer isso agora. Então eu gosto muito de utilizar essas frases, inclusive temporais. Você não precisa comer hoje, você não precisa comer agora. Nós vamos tentar de novo outra vez. É isso que eu faço muito com a Sofia. Sofia é minha filha, ela tem 2 anos, tá? Pra fazer 2 anos. E ela é como uma criança comum. Ela não é a doida do brócolis. Mas eu faço muitas brincadeiras, tanto é que toda vez que tem brócolis, ela, eba, brócolis, ela vai comer? Não. Mas ela vai brincar, ela vai pôr na boca, ela vai morder. Mas ela não vai comer. Aí eu vou comer o brócolis e ela vai, eba, mamãe comeu brócolis. E é isso que eu estou construindo. Agora, a partir do momento que eu começar, come, tem que comer, enfiar na boca, ou fazer de forma escondida, né? Esconder debaixo do arroz e feijão, eu vou estar enganando ela. E aí eu vou estar gerando memórias negativas. Ao contrário disso, agora eu estou gerando memórias positivas para ensiná-la a comer. Isso que você falou é muito legal, porque assim, às vezes a gente quer também que o filho coma de tudo, mas você come, né? Então, uma das coisas, meu filho fez muito tempo terapia alimentar, né, com nutricionista, por conta do autismo, e aí várias coisas ela perguntava pra mim, você come? Vocês comem? Vocês colocam no prato de vocês, por exemplo, né? Por exemplo, fruta. Quantas frutas você come por dia? Você come frutas né, ao longo do dia? E às vezes eu me pegava falando, caraca, acho que faz uns 3 dias que eu não como fruta nenhuma. Então como que você quer que ele coma se você não come, se você não tem na sua casa, né? Se você apresenta pra ele como uma forma de, toma, esse aqui é pra você. E você não vai comer? Você não vai comer junto? Então, até a parte do mamão que eu não gosto, ela falou, muito possivelmente o Murilo não vai gostar de mamão porque vocês não vão fazer essa refeição juntos. Vocês não vão comer juntos isso, né? Não é uma coisa que você vai comer junto com ele. E faz muito sentido, né? Depois eu comecei... A gente mudou muito a nossa alimentação. Minha e do meu marido, depois que o Murilo nasceu. Sim. Por conta disso. E quer comer as outras coisas, come escondido. Exatamente. A gente até tem as outras coisas em casa, mas tá escondido. E na frente dele, a gente só come coisas que ele quer. Que ele quer que a gente coma. Tem uma questão que eu vejo muito nos meus atendimentos. Horário de refeição é diferente. E aí a gente entra, mas a rotina do bebê é diferente, porque o bebê, ele almoça 10 horas, 10 e meia da manhã, eu não consigo almoçar. Por que o bebê tem que almoçar 10 horas, 10 e meia da manhã? Numa escola, tudo bem, tem essa rotina. Mas na sua casa, o ideal é o que seja ideal para todos. Não existe a rotina minha, a rotina do bebê. Existe a rotina da casa. Até porque na escola todas as crianças vão estar comendo, então vai estar vendo o exemplo. Então vai estar, exatamente. Então assim...
se for para um dos maiores problemas que eu vejo, né, na alimentação infantil, com as pessoas que eu atendo, é isso. A mãe, por exemplo, vai filmar. Esse é o momento da refeição do meu filho. E aí tenta dar comida na boca e dar comida na boca. E não tem um momento de refeição legal em família, entendeu? É a mãe tentando dar comida na boca, tentando fazer com que a criança coma. Sendo que o melhor é estarmos juntos na mesa, né? Vamos comer juntos, né? Eu lembro de uma frase que me pegou muito também nessa parte da alimentação do Murilo, que era, não é eu vou dar comida pra ele, é nós vamos comer. Sim. Né? Então, não é agora é a hora do almoço dele. Não, agora é a hora do nosso almoço. Então, às vezes, eu fazia 2 almoços. Eu almoçava com a Sofia. E depois, enquanto ela estava fazendo a soneca, eu fazia o meu almoço. Obviamente, no almoço da Sofia, eu comia exatamente o que ela estava comendo em menor quantidade, só pra fazer companhia, né? É uma boa ideia, né? Isso. Faz um lanchinho aí. Sim. Na hora do almoço da criança. Você acaba comendo. Mas o exemplo, né? O exemplo de tudo, acho que... A criança, ela tem... Nós, né? Os seres humanos, tem o neurônio espelho. Então, por isso... Por exemplo, se a gente for passar na rua e alguma criança sorrir pra gente, a gente sorri de volta. Isso foi pensado? O seu sorrir de volta, na maioria das vezes, não é pensado. É pelo neurônio espelho. Se alguém vai sorrir pra você, você sorri de volta. Isso acontece do lado positivo e do lado negativo. Sim. Né? E as crianças também têm muito disso. Então, se a gente come na frente delas, elas vão comer também. Né? Assim, obviamente, precisa de um trabalhinho. Sim, né? E constância. Também não é, vou sentar pra comer e a criança vai comer tudo, olha que maravilha. Não, é uma constância. É um aprendizado. O que é mais importante no acompanhamento da nutrição infantil? O que é mais, assim... o porquê que eu tenho que fazer esse acompanhamento do nutricionista? Então, na verdade, assim, eu acho que todas as crianças precisariam, todas as famílias, obviamente, né? A partir da introdução alimentar, ou até um pouco antes. Porque às vezes você fala a partir da introdução alimentar. Aí primeiro começa a introdução alimentar pra depois passar com Nutri. Não, gente, primeiro passa com Nutri, depois começa. Primeiro tem que saber fazer pra depois fazer, né? Exatamente. Eu acho que isso seria muito importante para mostrar quais são os pontos, as necessidades, como ofertar. Não só o que ofertar você acha no Google. Se você pesquisar lá o que ofertar para o meu filho de 6 meses, vai ter lá no Google. E tá certo. Mas como ofertar? O que falar? Né? Como fazer? Vai ser no colo? Vai ser no cadeirão? Não, tem que ser no cadeirão. Tá, mas se seu filho não tolera o cadeirão, por que ele não pode comer no colo? Até 5 meses e 29 dias, todas as refeições dele foram no colo, porque foi amamentando, ou no peito ou na mamadeira. Porque com 6 meses, virou uma chavinha do nada e ele não sabe de nada, né? Nunca ninguém falou, agora você vai ter que comer. Sim. Então, isso é muito importante, tá? E para as crianças maiores também, eu vejo que quando a mãe, ela sabe quando tem algo que não está certo. Então, tem muitas mães que às vezes até falam, vai para pediatra e fala, mas meu filho não come. É uma fase. E aí aquilo fica um aperto no coração da mãe. Será? Tem que procurar. Porque não é só uma fase. Existe a fase da seletividade alimentar, mas até... Posso falar qual é a diferença da fase com o transtorno da seletividade alimentar? A fase da seletividade alimentar, ela é uma montanha-russa. Então, sabe, tipo, essa semana ama banana, na semana que vem odeia, depois tanto faz. Sempre uma montanha-russa. Isso é fase. Agora, se me falar assim, não, faz 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano que não come, não é fase. E isso não vai passar sozinho. E aí eu conheço muita gente que fala, mas fulano era assim quando era criança, né? E não morreu. Não, tem essa frase, né? E não morreu. E tem o fulano era assim quando era criança e agora que é adulto come. Eu, da mesma forma, conheço diversas pessoas, conheço mesmo, que não comem absolutamente nada. Pra você ter ideia, né? Eu falei que eu trabalho em casa de repouso. Tinha uma idosinha de 73 anos e ela só comia arroz, café com leite e pão com margarina. Nossa. E a filha dela falou que sempre foi assim. Então,
Cadê a fase? Passou quando? Né? E esse não morreu também, é da mesma forma. Ai, né? nunca comeu fruta, nunca comeu legume e não morreu. Tem crianças que colocam a boca no carregador do celular, na tomada, e não morreram, não aconteceram nada. E tem outras que morreram. Eu não quero pagar pra ver. Exatamente. A gente sabe que a recomendação é não, porque vai dar choque. Da mesma forma, a alimentação, a gente tem uma recomendação. Né? O que é bom, o que é saudável, o que não é. Pega essa frase aí. Você vai deixar o seu filho colocar a boca na tomada? Você vai deixar o seu filho ficar comendo essas tranqueiras? Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma não coisa. É porque um não morreu que o outro, né? Não vai morrer também. A gente não pode usar a mesma régua pra todos. A gente vê muito adulto indo em nutricionista, né? Então, eu quero emagrecer, eu vou no nutricionista. Eu quero emagrecer, eu vou passar com uma nutricionista, vou fazer um plano alimentar, nananana. E com as crianças é nesse caso, né? Introdução alimentar. Depois as pessoas esquecem, ou talvez nem vão procurar nutricionista, faça sozinho pelo seu próprio Google aí. O que motiva os pais a procurarem a introdução ou a nutrição alimentar que eles procuram pra si, pros seus filhos? É pra engordar? Porque nós adultos procuramos pra emagrecer. Sim. Né? Agora, pros filhos, por exemplo, a gente vai no pediatra quando tá doente. Então, na verdade, nós temos uma cultura muito equivocada de procurar ajuda quando a gente tá doente, né? Paciente não deveria ser uma pessoa com doença, mas uma pessoa sã buscando permanecer com saúde, né? Então, qual que é a questão? As pessoas os adultos procuram nutricionista e às vezes já tem algum transtorno alimentar que foi desenvolvido aí. Só que se você... eu vejo que você tem essa preocupação da alimentação do Murilo. Se você falar que, mas o Murilo eu não oferto com frequência salgadinho, doces e afins. Com certeza você já ouviu pessoas falando, nossa, ele não pode nem ser criança. Sim. Como se criança tivesse que comer industrializados, ultraprocessados. Uma criança que come brócolis é coitadinho. Um adulto que come brócolis, nossa, muito bem. Exatamente. É saudável, né? Então, assim, o que motiva, de fato, que eu vejo quando já apresenta algum sintoma ou deficiência nutricional em exames, né? E aí a mãe fica preocupada e tudo mais. Ou esse caso de seletividade alimentar, às vezes pode chegar num caso muito extremo e aí motivar, sendo que a gente poderia ir antes, na prevenção, né? É exatamente isso. Porque quando o adulto procura nutricionista, não é porque ele tá com déficit de comida e de alimentação. Não é. É porque ele quer um objetivo. Eu quero emagrecer, né? Sim. O nutricionista adulto, muito provavelmente 90% das consultas dele é pra fazer dieta. Sim. Né? E o nutricionista infantil, que é o seu caso, 90% das consultas é sobre restrição alimentar. Eu até falo que eu gosto muito dessa área porque eu já trabalhei no consultório atendendo adultos e era isso. E eu falava, gente, eu não gosto de restrição alimentar, eu gosto de dar comida. Eu sou uma nutricionista que não gosta de restringir, né? Eu não gosto de dieta. Vamos tirar. Não, eu gosto de incluir novos alimentos. Então, eu trabalhava mais na parte de educação, reeducação alimentar com os adultos, que não fluiu muito bem, porque os adultos queriam restrição, eles não queriam reaprender. Sim. Né? E aí eu falei, não, eu quero ir pra nutrição infantil porque eu vou pôr comida, eu vou pôr alimentação, incluir novos alimentos e não retirar, e não, né, restringir. Que não deveria, né? Porque o negócio quando você vai no nutricionista é fazer dieta, mas não perder alimentos, né? Sim. Você conseguir perder peso. Ter equilíbrio, né? Exatamente. Ter um equilíbrio. E devia ser... Mas é que geralmente os adultos, falando dos adultos, geralmente eles procuram um nutricionista mais entre outubro e dezembro. E aí esquecem o restante, entendeu? Entendi. Outubro e dezembro tá todo mundo procurando o shape do verão. Aí os nutricionistas ficam lotados, as academias cheias, e aí depois esquecem. Exatamente. Depois voltam a comer o chocolate escondido da criança. Porque a criança não pode comer, mas o adulto pode. Né? A mesma história do brócolis.
A suplementação infantil. A mãe consegue perceber quando seu filho tá precisando ser suplementado ou ele precisa de uma orientação médica? O nutricionista faz isso ou o pediatra faz isso? Precisa de uma orientação. Às vezes, a mãe... Às vezes dá sintoma, mas se chegar a parte de dar sintomas de alguma deficiência nutricional, é porque tá muito ruim. Então, precisa sim de um acompanhamento. Qual é a questão que eu vejo a diferença, tá? Pediatras vai suplementar se tiver... Sabe quando você vai fazer os exames e tem um valor de referência? Se tiver abaixo, então vamos supor, valor de referência lá de vitamina D é de 30 a 50, um exemplo. O pediatra vai receitar a suplementação de vitamina D se tiver 29. O nutricionista vai tentar chegar na metade, no 40. Porque aquele valor de referência, a gente tá falando de indivíduos. Então, a minha necessidade não é igual à sua necessidade. A criança é a mesma coisa. Então, quando a gente não pode ter uma hipervitaminose, sim, né? Mas também a gente não pode ter uma hipo. Então, quando a gente trabalha muito nos limites, crianças limítrofes, sabe? Com as vitaminas ali, sempre tá dentro, mas tá no limite. A gente não sabe qual é a real necessidade dela. Então, vamos tentar subir isso. Eu costumo falar que o ideal do valor de referência é a metade. Se tá muito para baixo, tá ruim. Né? Sim. Então, e aí, no caso, a suplementação, por exemplo, a melhor suplementação era com alimentos de verdade, né? Mas se a criança tem restrição, por exemplo, o Murilo não come fruta. Então, se a vitamina C dele tivesse baixa, vamos supor, né? Porque não tá. A forma de suplementar isso naturalmente seria comendo frutas ricas em vitamina C. É que na verdade, assim, existem alguns nutrientes que são muito difíceis de atingir mesmo com uma alimentação, tá? Então, a gente precisa, na infância, estar suplementando, por exemplo, ferro, o ácido fólico. São alimentos são nutrientes que são difíceis da gente conseguir só com alimentação. E mesmo porque a criança come pouco, né? Come pouco, exatamente. Não um balde de feijão pra ter o ferro exatamente. Então, e aí, o que acontece? Se tá abaixo, precisa suplementar, porque o que você vai atingir na alimentação é a dose diária. Mas se tá abaixo, você precisa além da dose diária, né? Agora tem, por exemplo, com a Sofia, o que eu procuro fazer? Eu não suplemento ela com vitamina A, e é indicado. Mas eu fiz os exames e deu ok. O que eu faço? 2 a 3 vezes por semana, suco de laranja com cenoura. Legal. Né? Então, e sempre, cenoura ou abóbora quase todos os dias estão na alimentação dela. De alguma forma. Um omelete, um bolinho, de alguma forma está. Então, aí nesse caso eu estou suplementando de uma forma natural com os alimentos. Mas pode ser necessário, sim, a suplementação com suplementos farmacêuticos, enfim. Você falou do valor de referência. Tá acontecendo isso comigo na gravidez. Porque eu faço os exames, por exemplo, todo mês tô fazendo os exames. E aí sempre vem, e eu levo os exames tanto pra nutricionista quanto pra obstetra. E aí a obstetra fala, tá tudo bem, maravilhosa, ó, tá tudo dentro, não sei o quê. Aí a nutricionista fala, Mari, olha, esse tá bem abaixo, esse aqui a gente vai precisar aumentar. Então, assim, é completamente diferente mesmo, assim, a visão. E tá tudo dentro do valor de referência, mas tá dentro do valor de referência quase chegando no limite. E se tá quase chegando no limite, não tá bom, né? Então, é uma média aí que pra obstetra tá tudo bem. Se tá dentro do valor, é a mesma coisa na pediatra, né? Exatamente. Tá dentro do valor, tá ótimo. Mas pra minha nutri, ela fala, não, Mari, se tá muito perto aqui da linha, a gente pode melhorar. Então vamos melhorar. Mas até essa parte de suplementação é muito importante, porque assim, geralmente, eu não vou falar de todos os pediatras, mas geralmente o pediatra ele tem um padrão de suplementação. Então, precisa suplementar ferro, precisa suplementar vitamina D, e aí já entra naquelas marcas comuns de prescrição. Só que esses suplementos comuns, padrões, eles têm muito parabeno, que são substâncias nocivas à saúde. Então, isso, em pequena quantidade, para nós, vou dizer que até ok. Mas para as crianças,
Entendeu? Então, isso é um risco elevado para desenvolver um câncer futuramente. Olha. Então, é muito mais indicado procurar um nutricionista para fazer isso, ou de forma manipulada, que eu também tenho meus receios do manipulado, depende muito da farmácia de manipulação, depende muito dos cuidados que a mãe vai ter com essa formulação, tá? Ou com algumas outras marcas livres de parabenos. Por conta disso. Então, às vezes, você tá suplementando achando que tá fazendo bem e tá, mas né, na balança, você faz bem aqui e faz mal pro outro lado, né? E é uma coisa muito da nossa geração, esse negócio de suplementação, né? Por exemplo, minha mãe nunca tinha ouvido falar em suplementação, a não ser o biotônico Fontoura, né? O biotônico era uma coisa que toda criança tomava e aquilo era a suplementação que precisava. Sim. Mas é muito da nossa geração de, né? Agora os estudos, enfim. Mas na época da nossa avó, por exemplo, eles comiam tão bem, eles eram tão bem de saúde, que primeiro que mal tinha consulta médica. Sim. E hoje a gente vê que a saúde dos idosos hoje é muito melhor do que a saúde que a gente vai ter. Sim. Né? Mas é aquilo que eu falei, né? Nós somos uma geração que consumimos alimentação de astronauta, em cápsula ou em pó. Né? Então, substituir uma refeição por um whey, por exemplo, nada contra quem tem esse propósito. Eu, particularmente, não sou a favor de substituir uma refeição, um arroz, um feijão, uma carne, sabe? Óbvio, o whey eu acho que vem para complementar, né, em alguns casos, mas não para substituir. Sim. Até porque para você atingir a referência de proteína que tem um whey, você tem que comer 1 quilo de carne. Então, para atletas, eu não vou nem entrar, né? Porque eu não sou dessa área. Sim. Então, eu sei que há necessidade. Mas o que eu acho ruim são as pessoas que... E o pior de tudo é que, assim, esses suplementos, o whey, outros suplementos, né? De marcas que são para substituir refeições, são vendidas, assim, na farmácia, no mercado, sim, né? Então, e aí não precisa nem de orientação, né? Isso que é ruim. Qualquer um compra, acumula pontos. O problema é quando começa a transferir isso para as crianças, né? Exatamente. Olha, mas eu vou falar, eu não sou muito fã de comer. Olha que engraçado. Tipo assim, vamos comer uma comida X. Não é uma coisa que me enche. Às vezes eu tô tão na correria que eu falo assim, nossa, se eu tivesse uma cápsula que me alimentasse, tipo, olha, estou alimentada, não sinto fome e estou nutrida. Exatamente. Mas é por conta da correria, né? Você tá na correria, você... Mas eu não curto mesmo, tipo assim, eu como porque preciso, por necessidade. Porque... não gosto de comer. Nada? Não, tipo, não é que eu não é, sei lá, talvez seja até um trauma isso, né? Mas assim, não é uma coisa que me preenche, sabe? Tem gente que fala, meu Deus, eu amo comer. O que come o negócio faz, meu Deus, comer é muito bom. Tipo, pra mim, comer, ok, normal, entendeu? Sim. Se eu pudesse, se tem um hambúrguer, a nutricionista vai me bater. A se tem um hambúrguer... faz hambúrguer semanal em casa, porque eu amo. Não, hambúrguer feito é legal, né? Agora, assim, se tem esse hambúrguer gostoso e uma cápsula, e os dois vão me dar a mesma qualidade de proteína, caloria, tipo, eu não sinto não sinto vontade, desejo de mastigar ali, de comer, entendeu? Pra mim, uma cápsula, uma água, esse líquido aqui vai te manter satisfeita durante 5 horas. É ótimo, eu tomo líquido, tá bom. Sim. Então, mas isso não é uma coisa ruim, um mal da Mari. É da nossa geração. A nossa geração é assim. Como eu falei, o problema é transferir isso para a geração dos nossos filhos. Entendeu? Porque nós somos assim, porque nós fomos criados assim. Por exemplo, eu não sei como que foi na sua infância, mas, né, a maioria das crianças de antigamente, vamos dizer, né, de antigamente, nossa, tô me chamando de velha. Mas assim, se a gente não comia, era um sustagem, que é um pó. Um biotônico, que é um líquido. Então, por que você tá substituindo por um pó, por uma cápsula, entendeu? Por um líquido. Se a gente não comesse, tava tudo bem. Pode substituir. A intenção era só nutrir. E aí, isso acabou ficando no seu cérebro que nós temos que nos nutrir. Mas nós não temos que comer
porque é gostoso, porque é legal. E aí, assim, podia brincar com a comida? Você podia, quando você era criança? Não. Eu não podia. Deus me livre, não podia brincar com comida. Era tapa na mão e não podia. Comida era só pra comer. Exatamente. Era feito só pra comer, só pra nutrir. Não quer comer? Vai lá e dá o biotônico, e dá o sustagem, dá outras coisas. E sendo que, assim, na verdade, o que a gente quer passar é o prazer de comer. Sim. É o prazer de estar junto, sentado à mesa. Então, você vê que, assim, a gente não morreu, mas ficou uma certa sequela do que foi feito. Eu não tô dizendo, né, nossos pais nem sabiam disso. Toda vez que a gente fala sobre a nossa geração, eu sempre falo pra minha mãe, não é culpa sua. Você também não sabia, você não era informada, né? Eu acho que a geração dos nossos pais é uma... Porque assim, a geração dos nossos avós era aquela que tudo funcionava. Sim. Aí a geração dos nossos pais é uma geração meio caótica de que realmente eles não sabiam e não tinham esse tipo de informação. E a nossa geração vocês têm todo tipo de informação. Vocês fazem o que vocês acharem melhor, né? Exatamente. Então, assim, não foi culpa deles. Eles fizeram o melhor que eles puderam fazer. E só que agora, a gente também tem que fazer o melhor que a gente pode fazer. E agora a gente sabe. Né? Então, assim, alguns exemplos que eu gosto de ficar dando até em relação à alimentação. Mas antigamente podia comer, né? Sustagem é puro açúcar, né? Mas esses ou outros, podia dar doce, podia dar suco desde os 4 meses de idade. Chá. E não morreu, e não sei o quê. Só que agora nós sabemos. Então, até usar isso como exemplo, como brincadeira, né? A minha amiga, uma vez, ela comprou cereja e ela deixou em cima da mesa, lavou, deixou em cima da mesa. Quando ela foi ver, a cachorra dela tinha detonado de comer cereja. E, enfim, comeu, tá viva, tá tudo bem. E aí, depois, ela pegou e comprou cereja de novo, fazia mais tempo, ela comprou cereja de novo. Vou dar pra ela, né? Porque ela gosta. Depois ela foi ler que não pode, porque a semente é venenosa pra cachorro. Caramba. E aí ela começou, eu vou matar minha cachorra. Só que assim, ela não morreu da outra vez. Mas agora ela sabe. É diferente. Sim. Né? Então assim, pode ser que talvez algumas coisas que aconteçam na nossa maternidade, a gente não sabe. E tá tudo bem. A partir do momento que a gente sabe, a gente tem essa necessidade de fazer o correto. Como bebê grávida, né? Quando você não sabia, eu bebi, eu tava grávida. Exatamente. Então, você não sabia, agora tomou você remédio. sabe. Exatamente. Né? Agora você sabe, agora você não vai fazer isso. Exatamente. E na escola, assim, uma coisa que eu tenho muito preocupação. Hoje o Murilo, graças a Deus, estuda numa escola que tem nutricionista, né? Que tem, toda semana eu recebo a tabelinha lá pro Nili que eles vão comer. Eles fazem o pão na escola, tudo muito natural. E todo mundo come a mesma coisa. Mas eu já sinto frio na espinha e com certeza muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui precisam mandar o lanche pra escola. E aí eu sou uma mãe que sou toda preocupada. Então eu vou fazer o pão, eu vou fazer, vai mandar cenourinha e tal. E do lado do meu filho vai sentar uma criança comendo fandangos, Coca-Cola. E aí? O que a gente faz? Exatamente. Na verdade, assim, eu já trabalhei em escolas das mais caras, que na região lá do ABC, que tem nutricionista, calculado, tudo certinho. Já trabalhei das medianas, em que as mães têm que mandar o lanche. E aí era bem complicado, porque eu tinha que tentar conversar com as mães, mas era bem complicado. E já trabalhei em creche municipal, tanto em São Paulo, né? Trabalhar foi em São Paulo. Conheço as creches municipais de Santo André, mas não cheguei a trabalhar. E a minha opção, a minha escolha foi pôr a minha filha em creche municipal. Porque eu não tinha condições de pagar as mais caras, que dava esse acompanhamento e toda a refeição lá, em que eu sabia exatamente o que seria ofertado. O que eu teria condições é essa que teria que mandar lanche. E justamente por esse motivo eu não quis colocar. Porque quando eu coloquei a minha filha, ela tinha a PLV, né? Alergia à proteína do leite. Então era mais complicado ainda. Eu vou colocar e eu não vou nem saber o que ela vai comer. Você pode até mandar o que ela vai comer. Agora, se ela vai comer exatamente. O que você vai mandar o do amigo... Exatamente. Porque eu fico pensando, gente, deve ser uma bagunça no recreio. Deve ser tipo, imagina aqui, nessa mesa.
4 crianças sentadas, cada uma abre um tipo de lancheira. O meu filho, obviamente, que vai querer o que tem brigadeiro, que tem bolo, que tem... E não vai querer a cenourinha, Exatamente. o pão. Então, primeiro, professoras que estão me ouvindo, se quiserem me esclarecer essa dúvida, como que funciona isso? Do tipo, você só pode comer o seu, se é uma loucura de todo mundo come de todo mundo. Porque às vezes eu não quero que meu filho coma bolo, né? Olha, o que eu já presenciei é cada um tem o seu e cada um come o seu. Porém, é um professor para 20 crianças, né? Então, assim, e tem a outra questão do tipo, você quer do meu? E a criança fala, quero. Então, o que eles tentam intervir é mais na questão da criança querer pegar do amigo. Sem o amigo deixar. Sem o amigo deixar, isso. Eles tentam intervir sempre. Mas a criança oferecer, você quer? Quero. Pronto. Tomou uma coquinha ali. Exatamente. Que nunca foi ofertado na sua casa. Eu morro de preocupação. E assim, diversas vezes a gente fala, né? Eu falo pro meu marido, a gente não aguentar mais pagar essa escola. Mas a gente segura e corta outras coisas por conta do lanche. Porque assim, no bairro ali onde o meu filho mora, é uma das únicas... Meu filho mora comigo. No bairro onde ele estuda, é uma das únicas escolas que ofertam, né? O lanche, o almoço. Eles almoçam e lancham na escola. Uhum. E as outras eu tenho que levar a lancheira. Então, assim, eu tô deixando pra esse meu problema pra primeira série. Porque... Sim, porque aí também já vai ser maiorzinho, enfim, né? Mas mesmo assim vai acontecer. Vai. E aí, qual é o problema, né? A gente fala, eu não vejo problema nenhum em criança comer brigadeiro, comer doce... Desde que isso não seja rotina. Uhum. A escola é rotina. Exatamente. Porque uma criança que tá levando uma Coca-Cola, um Fandangos, por exemplo, ela não tá levando só aquele dia. Ela tá levando todos os dias. Exatamente. E aí, todos os dias, meu filho vai presenciar aquilo. O que a gente conseguia fazer quando eu trabalhava era pedir pros pais levarem esse tipo de alimento só de sexta-feira. Uhum. Então, a gente pedia encarecidamente, né? E assim, até que respeitavam e tudo mais. Mas vinha um bolo Puma, uma Maria, Ana Maria, vinha, né? Bastante. E isso é saudável para alguns pais. É. Mas Ana Maria é saudável, gente. Mas é porque a indústria também é apelativa, né? A indústria é muito apelativa. Vem rico em vitaminas. Primeiro, quanto dessa vitamina, de fato, ela é absorvida? Entendeu? Então, voltando a falar de vitaminas, né? Porque não tem como. Todinho rico em vitaminas, sais minerais, de A a Z, né? Exatamente. O rótulo vem um monte de coisa colorida escrita. Lindo, maravilhoso, né? Só que assim, o quanto disso é absorvido? E qual é o custo-benefício disso? Entendeu? As vitaminas de suplemento já não são 100% absorvidas. Uhum. Nos alimentos, a absorção é muito maior do que a vitamina em cápsula. A absorção de uma vitamina A, vitamina C de alimento é muito maior. Uhum. Mas tudo bem, quando você entra com cápsula, ok, tem uma absorção menor, mas ainda tem. Ok. Agora, desses alimentos, quase não tem absorção. Eles colocam a forma de apresentação química da vitamina que quase não tem absorção. E aí ele fala, é rico, atende 100% do VD, da quantidade diária. Ok, vai absorver 2%? 5%? E outra, aí vem a questão do custo-benefício que eu falei, a quantidade de açúcar não compensa. Exatamente. Né? É um desafio, mães. Isso aí, se você é da mãe que não quer... E aí a municipal, pelo menos, tem uma... Eu gostei muito de trabalhar eu sinto muita falta até, mas eu gostei muito de trabalhar nas creches municipais. Tem diferenças entre elas, do que a rede direta, parceira, tem algumas diferenças. Mas assim, tem um cuidado, sabe? Então, é aquilo que tá no cardápio, não tem outra coisa. É um cuidado muito maior do que uma escola... Dependendo da escola, paga. Sim. Então foi por isso que eu preferi. Eu falei, não. Do meu filho, você falou, não tem outra coisa. Eu lembrei, do meu filho tem o cardápio, mas, por exemplo, ele não come biscoito de polvilho porque ele não gosta mesmo, não porque eu não quis dar. Eles fazem biscoito de polvilho lá na escola e ele não gosta. Sim. Aí, às vezes, vem no diário. Tinha biscoito de polvilho, mas ele não quis, a gente deu banana.
né? A gente deu outra coisa. Então, eles sempre Essas substituições são boas. É uma substituição, tipo, ele não quis melão, hoje o lanche era melão. Ele não quis melão, a gente deu um pão, Sim. né, pra ele, que é o pão que eles têm lá. Então, assim, ainda que substituições ok, mas ele tem as substituições dele, né? Não fica com fome, né? E esse negócio de deixar com fome? Eu não ia perguntar, mas agora eu lembrei. Tipo, não, deixa com fome que uma hora vai comer. Eu tenho até um post no meu Insta, faz um bom tempo, então tá lá embaixo. Sobre isso, é só deixar com fome. Só que não. Você já ficou quanto tempo sem comer, Mari? Sei lá, um dia, acho que o máximo. E o que você sentiu quando você tava no finalzinho desse jejum aí? Desespero e eu comi qualquer coisa. Então, mas só que você sabia que era fome. Imagina uma criança que não sabe que é fome. Dá dor no estômago, dor de cabeça, cansaço, tontura e desespero, nervosismo. A criança, você sabia que era fome, você sabia que resolveria comendo. Uma criança não sabe que isso é fome, ela sabe que é dor de cabeça, dor de estômago, tontura, mal-estar, nervoso. Mas ela não sabe que isso tudo é uma consequência da fome. Ela não vai comer. Ela vai querer parar isso de alguma forma. Então, como que ela vai parar? Com aquilo que traz conforto pra ela. Uma criança que mama vai pro peito, uma criança que mama na mamadeira vai pra mamadeira. Ou para um salgadinho ou para um doce, aquilo que traz conforto, porque ela tá desconfortável. Ela não tá com fome, ela está desconfortável, então ela precisa de conforto, então ela vai buscar o conforto. Eu atendi uma vez... Não vai comer a maçã que você queria dar. Não. Eu atendi uma vez uma criança que era um quadro diferente, né? Ele tinha autismo, né? Um menino, acho que ele tinha 4 anos, e ele só tomava mamadeira. Era na escola. E ele só tomava mamadeira. E aí a mãe fez o quê? Bateu sopa, coou e pôs na mamadeira, porque achou que o problema era o utensílio, ou sei lá. Você quer mamadeira? Tudo bem, toma mamadeira. Só que o que acontece? Ele pegou trauma da mamadeira e nem o leite da mamadeira que ele tomava, ele parou de tomar. Ele ficou quase 3 dias sem comer. Nada. Deus. Absoluto nada. Teve que ir pro hospital, obviamente, ser internado, precisou de soro, enfim, porque malemar ele aceitava água. Então, assim, deixa eu ficar com fome pra ver. Criança consegue fazer greve de fome, criança consegue fazer isso. Principalmente se tiver essa neurodiversidade. Nossa. Então, aí a gente teve que fazer todo um trabalho pra voltar pra mamadeira. Entendeu? Melhor ficar no que tem. Pra depois a gente tentar ir... no final, isso foi um trabalho de 1 ano. No final do ano ele tava comendo macarrão com tomatinho em cima. Eu que bom. fiquei muito feliz, porque pensa, né? Só tomava leite, mamadeira, né, gente? Eu já fui pro macarrão, ó. Já fui pro macarrão. Você vê que tudo tem um jeitinho, gente. E com as crianças, nem tudo é tão simples assim. Nem tudo é só deixar com fome. Nem tudo é só ofertar. Ou é só você comer junto que vai começar a comer que nem mágica. Nem tudo é tão simples assim, mas tudo tem um jeito, né? Tudo tem uma proposta, tudo tem um encaminhamento, mesmo que seja, né, terapias alimentares, semanais, ou o aconselhamento parental que você faz. Exatamente. Antes da gente finalizar, eu vou fazer rapidinhas com você. Então, eu vou falar uma palavra e você me volta com a sua resposta. Então, vamos lá. Maior desafio. Fazer a criança comer. Tô brincando. Ai, meu Deus, tem que ser rápido. Rapidinhos é o nome. Eu fico pressionada. Mas eu acho que controlar a birra de uma criança de 2 anos, terrible too. Maior alegria. Maior alegria? Só uma pergunta. Isso daí é no consultório ou na vida? Vida. Chegar em casa e ganhar um abraço da minha filha. Uma saudade. Você falou que tinha saudade de trabalhar na creche. Tinha, verdade. Saudade de trabalhar na creche. Um arrependimento. Não ter ido pra nutrição infantil antes. Referência de mãe. Minha mãe. Quando eu fui num podcast e tinha essa rapidinhas e era referência de mãe, eu falei, eu mesmo. Uma conquista.
Uma conquista? Ai... não é puxação de saco, mas estar aqui. Muito legal. Um medo. É que todas essas perguntas remetem à minha filha, né? Um medo. Alguma coisa ruim acontecer com ela. Um sonho. Um sonho... ser referência na parte de nutrição infantil. Vai chegar lá, com certeza. E uma frase que você estamparia no outdoor, assim. Rosa, Curatamir disse isso. Viver uma maternidade mais leve, sem pressões. E curtir cada momento, inclusive os desafios. Que passa rápido. Que passa rápido. Muito rápido. Obrigada, Rosa. Gente, foi incrível. Inclusive, passamos até do tempo, porque eu tenho muitas perguntas. E é um assunto muito gostoso. É um assunto que refere-se aos nossos filhos, né? Às nossas fases. E que vai embora. Então, se você quer saber mais, se você quer falar mais com Rosa, entra aqui nas redes sociais dela. Vou deixar tudo aqui certinho pra vocês. Aí vocês conseguem fazer esse aconselhamento parental também, qualquer coisa. Sim. Se for do ABC, né, consegue fazer as terapias com ela. E lá no Instagram dela mesmo você já consegue ter bastante informação. Você põe bastante informação, né? Então, informação, gente, é sempre bom. Informação sempre salva. Com certeza. Eu fico à disposição, né? Caso vocês precisem de alguma orientação, pode me chamar que eu estou à disposição. E você também, Mari. Obrigada. Eu vou precisar daqui a pouco com a Helena. Então. Com certeza. Vou te dar o nosso presente, que é a nossa sacola obrigada. do Ateliê Brinde das Lobbies. E dentro tem um copo pra você tomar sua água fresquinha também, um copo térmico. Amei. E é o nosso presente da sua participação aqui no podcast. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, gente, por mais um episódio. E nos vemos no próximo. Um beijo pra Sofia. Beijo pra mãe, pra Xuxa. Pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.